E aí galera, tudo bom? Meu nome é Miguel Pereira Vieira Neto e eu sou estudante do segundo ano do ensino médio. Estou tentando medicina e aqui hoje nesse vídeo eu vou falar um pouco com vocês sobre por que você estuda tanto, tanto, tanto e parece que você não está evoluindo, mesmo com você tirando notas boas. Bom, acontece que eu sempre fui um aluno considerado de alto desempenho, mesmo que eu não me enxergasse dessa maneira. Algumas pessoas da minha família, professores, falavam que eu era muito inteligente. Porém, eu nunca enxerguei dessa forma, porque a única coisa que eu via eram resultados e provas que eu podia ficar cerca de um mês, 2 meses, sem levar tão a sério as aulas e mesmo assim conseguia tirar uma nota boa. E aí, por que que essas coisas ocorrem? Por que que você consegue se sair bem numa prova de escola, né? Mesmo que você não tenha levado tão a sério? Bom, é porque a escola não mede seu conhecimento, ela vai medir apenas sua memorização. Por isso também que você provavelmente vai quebrar a cara quando você for fazer uma prova mais complexa, como o Enem, que ainda é considerado vestibular fácil. Ou quando você for fazer um concurso, né, que pode ser inclusive mais difícil. Ou seja, sempre que. Eu sempre fui considerado um aluno exemplar, meus boletins eram sempre com notas muito altas. E, inclusive aconteceu um fenômeno muito engraçado que quando eu comecei a realmente estudar de verdade, as minhas notas caíram de forma impressionante, porque a minha escola, em particular, passa, no caso, muitas atividades inúteis que eu não considero válidas. Me perdoe aí, MEC, sei lá quem é que faz a grade curricular do Brasil, mas eu acho o projeto de vida completamente inútil. E se eu tiver um pouco de autoconhecimento, eu já sei realmente o que eu quero fazer para minha vida e eu não preciso de uma aula de projeto de vida. Eu realmente preciso de coisas mais práticas. Tipo, a aula de matemática financeira na minha escola foi completamente escanteada, mas eu acho que seria muito mais útil para mim ter uma aula de matemática financeira do que projeto de vida. Mas enfim, o que que te faz no seu dia a dia estudar, tirar notas boas e mesmo assim não se sentir tão inteligente? A primeira coisa que eu quero falar é estudar sem direção. Por exemplo, você vai na escola, mano, você não sabe nem pra que você tá estudando, você só tá recebendo conteúdo ali, mano, só estão jogando pra ti. E, mano, o meu objetivo agora é passar no Enem. Esse é o meu objetivo agora. Então eu já reduzi bastante alguns conteúdos que são cobrados na escola. Tem conteúdos que são cobrados na escola, porém que eu não vou utilizar no Enem. É fato isso, é fato. Eu observo no meu cotidiano, tem muitos conteúdos de ensino religioso, filosofia, que não são nem tão abordados, mano. Inclusive, eu lembro, mano, que a primeira aula que eu assisti quando eu fui começar a estudar para o Enem, foi uma aula gigantesca sobre crase. E crase é importante, com certeza, é muito importante, mas só na redação. E eu estava pensando na prova do Enem, ou seja, eu não tinha nenhum caminho a seguir sobre do que se tratava a prova do Enem, né? Então eu estava estudando sem rumo. E logo, mesmo que eu estudasse, assistisse várias aulas, eu não sentia que eu estava evoluindo porque eu não sabia nem para o que eu estava estudando. Eu só pesquisei aulas para o Enem e comecei lá a estudar. Inclusive, teve uma parte da minha vida que eu estava muito fissurado com investimento e marketing digital e criptomoeda e essas coisas. E não foi pra frente. Então, eu tive que realmente focar no Enem e tal. E eu não sabia, não estava me sentindo evoluindo em nada, mano. Eu estava estagnado. Na primeira prova do primeiro dia, a coisa que eu vou falar que a coisa que eu mais estudei esse ano foram os conteúdos de humanas. Eu estudei muito linguagens, interpretação de texto, é, um pouco de história. O básico, mano, de interpretação de texto eu estudei. E aí, ali no primeiro dia, eu tirei 81 questões de 90. Mano, eu fiquei muito satisfeito com o resultado do primeiro dia. Mas eu sou bom em matemática. Eu sou considerado bom em matemática. Não que eu me ache bom em matemática, mas eu sou considerado bom em matemática. Porque eu tenho algumas medalhas de algumas Olimpíadas e eu sou bom em cálculo mental e tal, mas eu fiquei muito nervoso quando eu fui fazer a prova. Então, mesmo que eu soubesse, mano, eu acabei errando. Então eu só acertei 21 questões esse ano e foi horrível, mano. Eu espero acertar no mínimo umas 38 ano que vem. Então, mesmo que eu soubesse o conteúdo, eu ainda sentia que. Eu ainda sinto que eu não evolui o suficiente. Então, outra coisa que você faz é ficar nervoso, mano, com o conteúdo, mano. É uma prova, tá ligado? Você sabe o conhecimento e você não vai sentir que você evoluiu se você não tiver, mano,
como é que eu posso dizer? Confiança em você, mano. Você tem que ter confiança. Porque senão chega na hora da prova e mesmo que você saiba, você fica nervoso e você erra. Eu mesmo fui corrigir a prova, mano. E eu sabia mais 11 questões no mínimo, mano, daquela prova de matemática. E eu fiquei tão nervoso que eu não consegui fazer, mano. Teve uma hora que eu simplesmente larguei a caneta e falei, mano, eu não consigo. Aí eu fui pro banheiro, mano, e fiquei meio nervoso lá e não consegui terminar a prova. Mesmo que eu soubesse fazer. Então, a primeira coisa que você faz que te impede de evoluir, mano, é não ter um objetivo. Trace um objetivo. Qual o seu objetivo com o seu estudo? E aí você vai conseguir sentir sua evolução. Segundo objetivo, tenha confiança em você mesmo. E aí você vai sentir que você está evoluindo realmente, se você tiver confiança. Porque se você for um cara inseguro, que não sabe, não se sente seguro com o seu próprio conhecimento, como é que você vai fazer uma prova, né? Que vai testar os seus conhecimentos? Você tem que estar seguro, mano. Às vezes você vai sair melhor numa prova não sabendo tanto conteúdo, mas estando seguro, do que sabendo todo o conteúdo e estando completamente seguro com a prova, tá entendendo? Porque a prova não é só saber o conteúdo, é o quanto você está seguro com aquilo que você já sabe. Terceira coisa é não revisar, né, mano? Eu nunca vou esquecer, mano, assim, coisa minha, eu tenho muita dificuldade em química. Química sempre foi uma matéria que eu odiei. Química e física, mano. Embora eu goste de matemática, física eu não gosto. E química eu também acho uma bosta. Mas eu nunca esqueci, mano, o que eram moléculas alótropas. E por quê? Não que seja algo que, tipo, ah, nossa, me chamou muita atenção. Não, mano. E também não foi porque o professor foi muito bom e me explicou que eram moléculas alótropas. Eu nem tinha prestado atenção na explicação dele, na realidade. Isso é meio que culpa minha. Mas, tipo, química, eu não sabia de nada, mano, mas eu memorizei que era uma molécula alótropa, que é tipo quando a gente tem, por exemplo, eu memorizei até os nomes, são as moléculas alótropas do carbono, que é o diamante, o grafite, o grafeno e o fulereno, alguma coisa desse tipo, alguma coisa desse tipo. E aí, mano, eu memorizei isso, que são tipo quando os átomos de uma mesma as moléculas, os átomos de um mesmo elemento, eles se agrupam de forma diferente e formam substâncias diferentes. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E por quê? Porque esse assunto eu peguei para dar uma palestra e eu tive que revisar ele várias vezes para poder entrar na minha cabeça. E hoje em dia eu não esqueço. Mesmo que passe muito tempo e outros conteúdos de química que eu tinha estudado com professores e tal, prestar atenção, eu não memorizei porque eu não revisei. Logo, revisar é algo que vai realmente te dar muita vai te deixar o conteúdo mais palpável, porque cada vez que você vai revisando e vai deixando mais simples de explicar, você vai conseguir sentir mais confiança no conteúdo. Então, para você sentir que você está evoluindo no seu estudo, você tem que ter um objetivo, claro, você tem que estar confiante e você tem que revisar o que você já estudou. Ou seja, você tem que ter um objetivo, meu amigo, né? Tudo fica... É aquela frase, quem tem um bom porquê supera qualquer como, né? Se você não tiver seu objetivo claro, se você não tiver confiança em você, você não vai passar, infelizmente. Não que eu tenha passado, né? Não sei. Não sei. Tu vai ver se você passa, né? Sem confiança. Mas se você for muito inteligente, quem sabe, né? Mas eu acho que é isso, mano. Você tem que ter um objetivo claro e confiança em si mesmo. Então, era isso que eu queria falar hoje, né? Não desista dos seus sonhos, continue firme, né? Firme e forte. Se Deus quiser, você vai conseguir. Estude, tenha confiança. E é isso, mano. Qualquer coisa, eu vou postar mais vídeos amanhã. Hoje, talvez eu poste um vídeo explicando um pouco sobre o conteúdo de química. Talvez eu explique um pouco sobre modelos atômicos. E o canal vai seguir dessa forma, né? Eu vou ter uma conversa com vocês. Em outro momento eu explico o conteúdo. E a gente vai indo assim até o final do ano, ok? Beleza? Falou, até a próxima. Tchau.